Bom, como eu falei, esse problema do mínimo do vetor, né, e o algoritmo recursivo, eles não são ele não é, né, o algoritmo recursivo não é o primeiro exemplo de algoritmo recursivo que a gente viu, e o problema computacional também não necessariamente acho que é o primeiro problema computacional que a gente definiu dessa forma mais matemática e formal, né? Mas vale a pena, como a gente vai fazer uma análise mais complexa, não mais complexa, mas talvez mais criteriosa, vale a pena a gente ver certinho, né? Relembrar para esse problema específico se ele está de acordo lá com aqueles critérios de um algoritmo recursivo, né? Então, o que é um algoritmo recursivo? Ele tinha alguns componentes, tá? O algoritmo recursivo. Então, só para lembrar disso, tá? Então, um algoritmo recursivo é um algoritmo que invoca a si próprio, né? A gente já sabe disso. No algoritmo recursivo existem sempre três elementos, tá? E, bom, tipicamente a gente fala da base da recursão, que foi como eu falei para vocês da vez passada, mas a gente também tem um terceiro passo aí que sempre está presente, que é o passo, que a gente chama, né? É um terceiro elemento que se chama passo, tá? Então, vamos ver aqui só com calma. O que era a base? Base é a computação das instâncias que não são resolvidas de maneira recursiva, tá? Geralmente instâncias triviais, simples demais, né? Instância de vetores de tamanho 1 ou coisas do gênero, tá? Isso é a base. A recursão é a invocação do algoritmo para uma outra instância do problema, geralmente uma instância menor, né, do problema, tá? E aí o passo que eu não tinha comentado com vocês, mas também sempre aparece, é assim, ó, transformação da resposta dessa outra instância. Que outra instância? A instância menor do problema que foi resolvida recursivamente, em uma resposta da instância original. Então, aquela história. Se você tem magicamente o fatorial do 26, né, do 26, como é que você faz para calcular o próximo, o 27? Então, o que você tem que fazer ali? Você tem que pegar o 27 e multiplicar pela solução mágica que você tinha. Esse passo, essa tarefa de pegar o 27 e multiplicar é o que a gente chama de passo. Justamente porque é um passo que a gente precisa dar para construir uma solução um pouquinho maior, tá? Então, se você for olhar isso daqui, nesse ponto do curso aí, eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar de demonstração por indução, tá? E a demonstração por indução, ela é uma demonstração, assim, no fundo ela tem esses três elementos aqui, né? Ela tem a base da indução, ela tem a hipótese de indução, que no nosso caso a gente está chamando de recursão, mas a hipótese nada mais é do que você assumir que as coisas que vêm antes funcionam, né? As coisas que vêm para trás funcionam, e o passo é justamente como é que você transforma aquela tua solução hipotética de um problema um pouquinho menor para o problema original, né? Tá? Então, por que eu estou falando de demonstração por indução aqui? Porque a gente não vai fazer nesse curso aqui de ALG 2, a gente até poderia fazer, tá? Mas com certeza vocês vão ver mais para frente que se você quer provar que teus algoritmos estão corretos, tá? Você vai precisar usar a técnica de demonstração por indução, tá? Então, isso se torna assim bem direto quando você está trabalhando com algoritmos recursivos, tá? Acaba usando a demonstração por indução, porque é a mesma coisa que um algoritmo recursivo, tá? Mas tudo bem, isso não precisa se preocupar por hora, é só uma informação que eu estou dando para vocês. Então, assim, no caso lá do mínimo, né, o que seria a base, o que seria a recursão, o que seria o passo? Então, base, as instâncias, VAB, onde o A é igual a B, né? Então, onde A é igual a B, a gente simplesmente retornava o valor de A, né? É um vetor de um único elemento, então a gente retornava só aquilo, não precisa fazer mais chamada recursiva nenhuma, tá? A recursão é a chamada recursiva para o mínimo VAB-1, tá? Se chama para uma entrada de tamanho 1 a menos do que a entrada original, tá? Se você está trabalhando com um vetor de tamanho 10, você vai chamar agora para o vetor de tamanho 9, né? E o passo é assim, ó, a transformação da resposta parcial
do mínimo VAB menos 1. Então eu resolvi lá recursivamente, resolvi magicamente o meu vetor até o B menos 1. E aí como é que eu faço para dar aquele passinho extra para completar a resposta pro vetor total, né, que é do A até o B, tá? Então assim, esse nome, apesar de passo parecer assim, uma coisa informal, não, é o nome que eles usam mesmo, tá? Base, recursão e passo da recursão, tá? Ou lá na demonstração por indução é base, hipótese e passo da hipótese, né? Tá? O passo da indução. Ok. Então, assim, é bom ter isso em mente sempre na hora que você for projetar, né? O que você está fazendo como base, o que é a recursão e o que é o passo. O que você faz para pegar uma solução de um problema um pouquinho menor e transformar na solução do problema maior, tá? Ok, agora nós vamos começar aqui, então, uma parte que é, assim, novidade, de certa forma, e que vai ser um dos principais pontos aqui da disciplina de AUG 2, principalmente na primeira metade da disciplina, eu acredito, tá? Que é o que a gente chama de análise, tá? E a análise, a gente já deu uma prévia ali algumas aulas atrás, tá? Que a análise, ela depende lá de qual recurso, né? Qual recurso? Recurso computacional, certo? E aí o recurso computacional podia ser várias coisas, a gente viu, né? Podia ser o tempo, como eu falei, tempo não é tempo físico, é o tempo computacional, o número de comandos executados, o número de passos executados, tá, pelo teu algoritmo. Pode ser a quantidade de memória, pode ser largura de banda utilizada, pode ser um monte de coisa, né? Energia que o teu algoritmo gasta, né? E a gente vai fazer do jeito que tradicionalmente as pessoas começam vendo esse assunto aí, que é olhar o tempo de execução. Só que a gente não vai falar assim de um jeito bem genérico do tempo de execução, tá? A gente vai pegar um recurso bem específico, né? Porque a gente está em AUG 2 ainda, tá? E mais para frente vocês vão falar do tempo do algoritmo como se fosse uma coisa só. Mas aqui em AUG 2 o que a gente costuma fazer é pegar uma tarefa bem específica do algoritmo e contar, tá? E isso vocês vão ver depois nos exercícios lá. Cada exercício vai pedir para você contar uma tarefa bem específica do algoritmo. No nosso caso aqui para hoje, a gente vai querer saber qual que é o recurso? Comparações entre elementos do vetor V, tá? Então esse é o nosso recurso computacional e é isso que a gente vai querer contar. Quantas comparações entre elementos de V são feitas na execução de mínimo VAB, tá? Mínimo linha aqui, que é o mínimo recursivo, tá? Então, primeira coisa, vamos assim adaptar aqui algumas coisas aqui da notação, né? Porque a gente estava falando de vetor que começa na posição A e termina na posição B. Talvez a gente, em vez de querer ficar falando sempre, começa na posição A, termina na posição B, talvez seja mais fácil para a gente trabalhar com o número N, né, de elementos do vetor, tá? Então, eu vou chamar de N o número de elementos do vetor, só para eu evitar de ficar falando A e B toda hora, tá? Para a gente, pouco vai importar da onde que começa e da onde que termina, vai mais importar a quantidade de elementos, tá? Então, para uma entrada VAB, quantos elementos que eu tenho lá é B menos A mais 1. Né? Por exemplo, se minha entrada começasse do A igual a 4 e terminasse no B igual a 6, né? Que eu tenho 5 no meio. Então eu tenho 1, 2, 3, que é B, que é o 6, menos A, que é 4, mais 1. Tá? Isso daqui dá 3. Né? 6 menos 4 mais 1 que dá 3. Tá? Então isso daqui é uma regrinha. E é assim que a gente, né, a gente sai daquela história de ficar trabalhando com B e A, tá? E já chama isso tudo só de N, que é o número de elementos do vetor. Aqui tem uma relação, né, entre B, A e N. Tá? E aí eu vou chamar assim, eu vou criar uma função, tá? C linha de N, só para dizer que eu estou trabalhando com o algoritmo linha aqui também, tá? Então é o número de comparações
tá? Aqui eu esqueci de colocar entre elementos do vetor V, tá? Não é só comparações qualquer, porque você sabe que pode ter comparações que são entre elementos do vetor e outras comparações que não são, né? Então, é o número de comparações entre elementos de V na execução do algoritmo. Quando n é esse número aqui, né? B menos A mais 1, tá? É o número de elementos do vetor. Tá? Então, C de n basicamente é o número de comparações para um vetor de tamanho n. Só para dar nome aqui às coisas, tá? E aí, como é que eu posso raciocinar agora em relação ao C de n? Tá? Então, o meu C de n vai ser assim, ó. Então, acho que é bom eu voltar para o algoritmo. Tá? Vamos pegar aqui esse algoritmo aqui, que é o nosso algoritmo oficial aqui, né? E eu vou apagar aqui só para a gente liberar espaço, tá? E a primeira coisa que a gente tem que observar aqui é quais são as linhas de interesse, qual linha do algoritmo é linha de interesse. Então, ó, nessa linha aqui eu não tenho eu tenho uma comparação, mas não é com elementos do vetor. Aqui eu também não tenho nada. Aqui eu vou deixar para depois. Aqui eu tenho uma comparação. Então essa linha aqui é ok, a gente tem que ficar de olho nela. Aqui eu só tenho uma atribuição e aqui eu tenho só um devolva, tá? Agora, aqui tem uma comparação. Só que essa linha aqui ela é discutível. Por quê? Porque na verdade, eu chamo recursivamente o algoritmo aqui. E a gente sabe que dentro das chamadas recursivas vão acontecer outras comparações com elementos do vetor. Então, eu vou falar assim, em vez de uma interrogação, eu vou falar assim, não, essa linha também é uma linha de interesse para mim. Porque dentro das chamadas, também vou acabar executando comparações. Então, as duas linhas de interesse são essas daqui. Tá? E esse é sempre o primeiro passo. Identificar quais são as linhas de interesse, tá? Ok. E agora, você também vai sempre quebrar essa tua análise no caso base e no caso que não é de base. Então, assim, a gente estava falando do C, né? C tio lá de N, tá? Onde N é o tamanho do vetor, tá? Agora, quando que é base? Quando A é igual a B. Tá? Quando A é igual a B, isso daqui é a mesma coisa que eu falar que 0 é igual a B menos A, tá? Vamos lembrar aqui o nosso N, o que é N? N, em termos de B e A, é B menos A mais 1, tá? Então, basicamente, ou assim eu poderia reescrever isso daqui, se eu passar o 1 para lá, isso daqui poderia ser reescrito como N menos 1 igual a B menos A, tá? Então, por que eu estou escrevendo, estou fazendo esse esforço aqui? Porque aqui apareceu B menos A, aqui apareceu B menos A. Então, isso daqui poderia ser reescrito como se fosse 0 igual a N, né? Ou N igual a 0, tá? N igual a 0. Então, a minha base, tudo bem que ela acontece quando A é igual a B, mas em termos do N, que é o número de elementos, tá? Desculpa, aqui eu acabei falando uma coisa errada para vocês, né? B menos A é N menos 1, tá? Então, aqui é N menos 1, tá? Agora sim. E aí, se você isola o N, tá? Se você isola o N, então o que você vai ter? Você vai ter que o N é igual a 1. Aí agora faz sentido, tá? Então, por quê? Porque quando A é igual a B, é a nossa base. Mas quando A é igual a B, significa o quê? Significa que você tem um elemento no vetor, por isso que o N é igual a 1. Então, eu posso dizer assim, ó, que C de N, se o N for igual a 1, se o meu vetor estiver na base, que eu falei, a gente sempre vai dividir em base e não base, tá? Então, se o n for igual a 1, o que é não base? Se o n for maior do que 1, tá? E a gente coloca aqui os dois casos aqui, né? Então, se o n for igual a 1, quantas comparações com elementos do vetor eu faço, tá?
Nenhuma, porque se o n for igual a 1, eu só vou executar essas duas linhas. Essas duas linhas não têm comparações com elementos de V. Então é 0, tá? Agora, a coisa começa a ficar interessante no momento em que eu estou trabalhando com um vetorzinho um pouquinho maior, né? Tá? E aí, quando eu tô trabalhando com um vetor maior, eu caio nessa parte aqui do algoritmo. E a questão é, quantas comparações que eu faço? Então, o raciocínio ele vai ser da seguinte forma, tá? Eu vou transferir aqui eu vou só copiar isso daqui para cá, para ficar mais visível para vocês. Então, eu tenho C tilde N é igual a 0, né? Se o N for igual a 1, tá? Agora, caso contrário, se o meu N for maior do que 1, quantas comparações eu vou fazer? Bom, uma comparação eu vou fazer dessa linha aqui com certeza, tá? Então tem uma aqui, então eu vou colocar uma. Mas quantas comparações? Bom, isso vai depender de quantas comparações que o mínimo fizer, tá? Só que, aí que está um ponto que é bem importante, o que é C de N? C de N é o número de comparações, tá? Com elementos do vetor, se o vetor tem tamanho, né, número de comparações para vetor com tamanho n, tá? N, então esse n aqui tem a ver com o tamanho do vetor. Se eu sei que isso daqui é C de N, não sei ainda qual que é o valor de C de N, tá? Mas ele é definido dessa forma aqui. Então eu posso dizer que aqui, nessa chamada recursiva, como eu estou trabalhando com um vetor de tamanho n menos 1, tá? Eu posso dizer que aqui ele faz C de n menos 1 comparações. Ainda não sei quanto que é isso, tá? Então, quando ele não cai no caso base, ele vai executar uma, com certeza, dessa linha aqui. Mas ele vai executar mais a quantidade de comparações para um vetor de tamanho n menos 1, tá? E isso é tudo, né? Isso daqui acontece se eu não estou no caso base, se o n é maior do que 1, tá? Então eu tenho essa relação aqui, certo? E esse é o ponto aqui, assim, esse é um ponto bem importante, né? Se vocês não entenderam, vocês voltem aí o vídeo, entendam exatamente o que a gente está fazendo, tá? O resumo da história é, peguei uma operação, identifiquei, né, selecionei uma operação de interesse, olhei no código, nesse pseudocódigo, quais são as linhas de interesse, tá? Então, nesse caso, tem uma linha de interesse onde o comando é bem explícito e tem uma outra linha de interesse onde o comando não é explícito, mas ele acontece internamente. Mas eu tenho que marcar as duas, tá? Marcando as duas, o que eu faço? Agora eu quero contar, tá? E eu sempre divido em caso base, tá? Então aqui é o base. E em caso recursivo, né? Digamos assim, ou não base. Tá? O caso recursivo. Então, sempre tem que analisar os dois casos. No caso base, você tem 0. Por quê? Porque o caso base é isso daqui. Tá? Agora, no caso recursivo, tá? Você vai ter 1, que é relativo a essa linha aqui, tá? E mais a própria definição dessa função, porque eu estou chamando o meu algoritmo aqui de maneira recursiva. Tá? Então, entendam isso, voltem no vídeo para ver com calma, porque essa parte é extremamente importante. O jeito que você constrói isso é essencial aqui para o restante da disciplina, tá?